Fala pessoal, Carlos falando, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um fundo de base 10, bastante popular no mercado, inclusive eu tenho no momento esse fundo na minha carteira, então a gente vai bater um rápido papo sobre ele, vou falar dos rendimentos, só lembrando, não estou recomendando compra nem venda de nada aqui, estou apenas dividindo com vocês aí o que eu tenho feito no mercado. Se o vídeo for agregar de alguma maneira, não esquece de deixar o seu comentário, se inscrever no canal, deixar o seu like. Tudo isso é rápido, é de graça e é muito importante para que eu tenha incentivo de continuar produzindo material de qualidade para vocês. Bom, dito isso, galera, vamos então ao nosso vídeo. Nós estamos num momento aí em que mais um grande fundo de papel da Bolsa anunciou o seu desdobramento, é o CPTS11 Capitânia, é um fundo aí muito renomado, presente na carteira de recomendação de várias casas de análise, e ele optou aí por um desdobramento de 1:10. Recentemente a gente viu um outro grande fundo da Bolsa também enveredar pelo mesmo caminho, ele optou aí por um desdobramento de 1:5. Esse fundo ele foi o Vino11. O Vino é um fundo de laje corporativa. Então, o que acontece? O desdobramento, para a base 10, ele é um caminho que muitos fundos estão optando por seguir em busca de mais cotistas, porque quando você coloca um fundo sendo negociado na base 10, como por exemplo o fundo que a gente vai bater um papo aqui sobre ele, que é o VGHF11, você permite que mais investidores de menor poder aquisitivo eles possam participar da aquisição de cotas desse fundo imobiliário. E isso, consequentemente, aumenta a liquidez do fundo na bolsa e também o número de cotistas. Bom, então, o que acontece? Na minha opinião, esses fundos de base 10, eles acabam cumprindo aí um papel de democratizar ou acessibilizar o investimento em fundos imobiliários, principalmente para as classes C, D e E, e ainda melhoram aí a liquidez do ativo no mercado financeiro. Então, vamos falar então um pouquinho do VGHF11, ele é um fundo de papel. Na verdade é um fundo hedge, é um fundo de defesa. O que significa isso? É um fundo que ele investe em várias frentes ao mesmo tempo. Então ele investe em ações, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários, ele vai investir em CRIs e vai ter outras ações aí de investimento, outras frentes de investimento no mercado financeiro. É um fundo muito ativo. Uma cota do VGHF11, ele está custando no momento da gravação desse vídeo R$ 9,57, portanto extremamente acessível. Eu acho muito estratégico você ter um fundo de base 10 na sua carteira, justamente pelo valor da cota. Nem sempre você vai ter ali 300, 400, 500 reais no mês para você poder fazer os seus investimentos. Às vezes te sobra lá 50, 60, 70 reais e com esse valor você não conseguiria comprar um fundo de base 100, mas você consegue comprar aí uma cota de VGHF11. Bom, ele está com yield aí nos últimos 12 meses de 13,17%, excelente, portanto é mais de 1% ao mês, vamos esperar que continue assim. O P sobre VP dele já está um pouquinho acima de 1, mas ainda está ali nas proximidades do 1, está 1,02, ele tem uma liquidez aí diária de cerca de 2,5 milhões por dia de negociação, então assim, se você precisar vender suas cotas, você não vai ter dificuldade em fazer isso. Ele está com uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 11,28%. Lembrando que essa valorização aqui ela é tanto na valorização da cota mercado quanto com proventos. O investidor 10 ele coloca tudo junto quando ele dá a valorização para a gente. Bom, uma simulação muito bacana que a gente consegue ver aqui no site do Investidor 10 é essa simulação aqui de aplicabilidade, aplicação de R$ 1.000.
Então, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria R$1.395, quer dizer, uma rentabilidade bacana. Aqui nós temos mais algumas informações sobre o fundo, né? É um fundo de papel, gestão ativa, público-alvo geral, ele tem cerca de 273 mil cotistas, mais de 72 milhões de cotas no mercado, valor patrimonial de 686 milhões no presente momento, o valor patrimonial da cota dele é de 9,42 e o último rendimento foi de 12 centavos. Bom, uma outra coisa muito bacana que eu gosto de ver aqui no Investidor 10 é essa tabela aqui de retorno do investimento em VGHF. Repara que nós temos uma linha em cima de rentabilidade e temos uma linha embaixo de rentabilidade real. Então, você tem que olhar a rentabilidade real. Por quê? A rentabilidade real é aquilo que o ativo vai te dar já acima da inflação. Então, se você perceber aqui, ó, tanto nos 3 primeiros meses quanto nos 2 primeiros anos, esse fundo aqui está te pagando uma rentabilidade acima da inflação. Não adianta você investir num fundo que você vai ter uma rentabilidade que se equipara à inflação, né? Porque você não está ganhando nada. Você está ganhando, ele está devolvendo para você o que a inflação tirou, ou vice-versa. Você tem que ter um fundo que te paga uma rentabilidade acima da inflação, para poder você ter um investimento aí bem saudável. Bom, uma outra coisa bacana que eu gosto de olhar é esse gráfico aqui. Eu acho assim que ele mostra com muita clareza o papel que o fundo está desempenhando frente à inflação. Então, repara que a gente tem aqui, ó, em vermelho o gráfico do VGHF nos últimos 2 anos, e em azul o gráfico do IPCA. E a gente vê claramente que ele está aí, né, vencendo a inflação. A gente pode até colocar o CDI aqui, ó, se a gente quiser fazer um comparativo legal. A gente vê que ele está aí também se destacando com relação ao CDI, né? Deu uma escorregada aqui para baixo do CDI, mas já retomou aí uma valorização muito bacana aí acima do CDI, né? Uma rentabilidade. Dessa plataforma aqui, eu gosto também de olhar o número mágico. Ele faz aqui para a gente o indicativo do número mágico. O que seria esse número mágico? Esse magic number. É o número de cotas que você teria que ter desse ativo para que ele se autoalimente, ou seja, para que os proventos que esse número mágico irá gerar, ele seja suficiente para que você consiga comprar uma nova cota do ativo, sem ter que alocar mais dinheiro. Então, por exemplo, nesse momento aqui, ele está dizendo para a gente que o número mágico do VGHF são 79 cotas. Ou seja, em valores reais, você teria que fazer um investimento de cerca de R$ 756 para que você consiga alcançar aí o número mágico do VGHF. Bom, gente, então esses são os dados básicos desse ativo. Nós podemos dar uma olhada em outras informações importantes, como por exemplo, ó, esse ativo ele acabou de sair aí de um período de subscrição, né? A subscrição é quando o fundo ele quer captar mais recursos no mercado para poder fazer novos investimentos, para crescer. Nessa última subscrição ele conseguiu captar mais de 197 milhões de reais. A gente tem um anúncio de encerramento aqui, ó, um comunicado feito pela gestora, né, pela Valora. Então, mais 197 milhões aí para serem investidos em novas cotas de fundo, novas ações, novos CRIs. Aqui nós temos o relatório gerencial do VGHF. Eu estou sempre batendo nessa tecla com vocês. É importante que vocês se habituem a ler esse documento. Ele é divulgado uma vez por mês. E aqui tem tudo que a gestora está fazendo com o seu dinheiro, cara. Rendimentos, tá? Rentabilidade do fundo. Tem gráficos muito bacanas aqui que ele vai disponibilizar para você, ó. Tem a carteira de CRIs. A gente percebe que o maior CRI da carteira, ele ocupa aqui, ó, é o primeiro, tá vendo? Tá em ordem decrescente, 6,46%. Então, nessa altura do campeonato, a gente já sabe que qualquer CRI que ele impacte em mais de 10% do PL do fundo
É um CRI potencialmente perigoso, é um CRI arriscado, então você já tem que ligar o seu alerta vermelho com relação a esse ativo, a esse fundo. Para o critério que a gente estabeleceu aí de 10%, ele está cumprindo o papel dele. Então aqui ele tem o percentual do patrimônio investido em CRI. Aqui ele tem um outro tipo de investimento, que são os FDICs, e ele tem 5,35% investido aí nesse tipo de investimento, né? Aqui são cotas de outros fundos imobiliários que ele compra. Aqui tá vendo? Tem um percentual do PL que está alocado em cada fundo desse. Então você vai passando o olho aí, olha, ele tem ações. Então é por isso que ele é conhecido como um fundo de defesa. Ele tem várias ações, vários mecanismos aí para extrair rentabilidade do mercado. Esse gráfico aqui ele é muito bom você ficar de olho nele. Ele é o percentual de alocação de ativos. Então você repara que ele tem 62,5% do PL alocado em CRI, mais 23% do PL alocado aqui em FIIs, né, cota de outros fundos imobiliários, 4,7% em FDIC e assim por diante. Aqui é a alocação por indexador, aqui do lado. Então, repara que ele tem 41,3% indexado a CDI e o restante está indexado a IPCA. Aqui ele vai falar um pouquinho dos CRIs, né, que ele investe, das operações, as taxas, o devedor, as garantias, tá? Então isso daí você pode ler com calma depois, pode passar o olho. Lá no final, ele vai te dar uma outra tabela que é muito bacana. Aqui, essa tabela aqui, rentabilidade das cotas. Eu vou pegar a última linha aqui, que é referente a julho de 2023. Então a gente repara, nessa coluna aqui, dividendos, tá vendo? Percentual ao mês. Os dividendos estão equivalendo no mês de julho, né, ou equivaleram, a gente está em setembro, a 1,27% ao mês. Então, galera, para a gente fechar o vídeo, deixa eu mostrar aqui o que eu tenho de VGHF na minha carteira. Deixa eu abrir aqui, estou na plataforma da Nuinvest, que é por onde eu faço os meus investimentos. Então, de VGHF, eu tenho aqui, deixa eu abrir para a gente ver melhor. Eu tenho 210 cotas desse ativo, total investido aqui em cima. O meu custo médio está 9,13 e o último preço foi 9,55. Deixa eu mostrar para vocês aqui proventos recebidos, R$ 122, tá? Lembrando que isso daqui é livre de qualquer tributação até o presente momento. Vamos esperar que continue assim. Aqui nós temos um detalhamento do que ele tem pago por mês, inclusive em setembro, aqui em cima ele já até pagou R$ 25,20 de proventos, livre de imposto de renda, isso é muito importante. Então, gente, o vídeo foi esse, espero que tenha ajudado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, deixar comentário, ajuda pra caramba. Não desanime, continue fazendo os seus investimentos, porque aos pouquinhos, de cafezinho em cafezinho, você consegue acumular o seu patrimônio e realizar aí o seu objetivo, seja ele uma viagem, seja ele dar entrada numa casa própria, comprar um veículo novo, enfim, cada um tem o seu sonho e eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir atingi-lo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera.